Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora em formato de news aqui para vocês, porque eu preciso atualizá-los quanto a um elemento muito importante que foi exposto aqui no inquérito policial final do caso da Vitória. Eu li com bastante calma todo esse inquérito. E agora eu quero trazer para vocês uma conclusão bem importante que tem aqui sobre este caso. Para quem não sabe, eu estou falando aqui sobre a menina Vitória Regina de Cajamar, que teve a vida tirada quando estava voltando do seu trabalho. Ela trabalhava no shopping, pegava 2 ônibus para chegar até a sua casa e ela teve a vida tirada no momento em que ela desceu do último ônibus e estava caminhando até a sua casa. Aquela era uma estrada erma. Era uma estrada de terra, um lugar vazio, uma zona rural ali de Cajamar. E enquanto a Vitória caminhava até a sua casa, ela foi trilhando também o seu caminho por meio de mensagens, avisando tudo o que estava acontecendo. Ela avisou que ela estava desconfiada de 2 homens que haviam pegado o ônibus junto com ela. Ela também fala de carros que mexeram com ela. Enfim, tudo isso foi investigado, todos eles foram descartados. E no fim, o principal e único suspeito desse crime até o momento é o Michael, um vizinho ali da família da Vitória, que morava no mesmo bairro. Eu venho cobrindo esse caso, trazendo todos os detalhes com extremo cuidado aqui, até pela proximidade que a gente tem de certa forma aqui com a família da Vitória. Eu não tenho contato com a família da Vitória, mas eu sei que eles assistem tudo que fazemos aqui na internet. Eu não sei se eles assistem o meu canal, mas eu sei que eles consomem a internet. Então eles podem ter acesso a essa informação que eu estou passando aqui. Eles podem ter acesso aos meus vídeos e isso faz com que eu redobre aqui a minha responsabilidade no que eu estou fazendo. E também, claro, em respeito a todos que me assistem, né? Eu estou aqui para passar informações. Eu até, no começo do caso, eu parei um pouco de trazer informações, porque todos sabem que o caso da Vitória ficou marcado por tantas notícias erradas circulando aí diariamente nas grandes mídias e também nas redes sociais, muitas especulações, muitas informações não confirmadas e por isso, durante a investigação, eu parei um pouco de noticiar sobre o caso Vitória e decidi trazer apenas fatos confirmados aqui para vocês. Bom, agora eu tive acesso ao inquérito final dessa investigação. Essa, na verdade, é a primeira parte da investigação. Ainda haverá um segundo inquérito policial, mas essa primeira fase foi encerrada. O Michael Salles foi o único listado aqui por este primeiro inquérito, por esta primeira fase. Ele está preso hoje e, por enquanto, ele é o único suspeito, mas existe essa desconfiança de que mais uma pessoa tenha cometido esse crime, tenha o ajudado a cometer esse crime, ou então ele tenha sido o ajudante. Mas o fato é que apenas o Michael, por enquanto, é o único suspeito, mas aparentemente o Michael não foi o único que cometeu este crime. Mas ele é o único até agora, pelas informações que eu tenho até o momento, que a investigação listou como suspeito, como agora será um acusado, na verdade. Bom, eu tô aqui com o inquérito final e eu quero destacar uma parte aqui para vocês sobre o que foi achado na casa do Michael, porque isso é um elemento muito importante aqui, porque uma grande dúvida é onde a Vitória teve a vida tirada. E aparentemente a resposta pode estar nesse inquérito final. E eu vou ler aqui para vocês exatamente o que foi listado no inquérito policial que eu estou aqui em mãos. Mas antes eu quero fazer um adendo aqui para vocês. Primeiro, porque aqui no inquérito policial foi esclarecida exatamente a dinâmica do crime e foi esclarecido, inclusive, que o Michael mentiu na sua confissão, algo que a gente já imaginava, né, com base no que tínhamos de informação até o momento sobre a investigação policial, que o que ele falou naquela confissão realmente não se encaixava com a dinâmica do crime. Parecia que realmente o Michael havia falado de um outro crime quando ele confessa. Então fica parecendo até na confissão do Michael que ele está falando de um crime completamente diferente do caso da Vitória, quando ele está fazendo aquela confissão que realmente não se encaixa
com as provas que haviam sido encontradas até aquele momento da confissão. E aqui nesse inquérito fica claro mais uma vez que realmente Michael estava mentindo, como todos já sabiam, já imaginavam. Então eu quero mostrar aqui para vocês exatamente o que o inquérito policial concluiu como a dinâmica do crime. Isso nos dá muitas respostas que não haviam sido respondidas até o momento. Então, eu vou lendo aqui alguns trechos, até para não ficar cansativa, eu não vou ler tudo, porque o inquérito policial é gigantesco, claro, então eu vou ler aqui a parte que esclarece a dinâmica do crime. Bom, tá destacado assim, demonstrou-se até o momento que Michael Antônio Salles dos Santos, em circunstâncias de tempo e local assinalados, teria, em hipótese, abordado Vitória quando desembarcava do coletivo na volta de sua jornada de trabalho, quando acabava de se encerrar. Teria deixado o coletivo da linha 0900 na rua Pedro de Toledo e em seu interrogatório, Michael afirmou que teria se aproximado próximo ao Doca, oferecendo-lhe uma carona até a sua residência, até a residência dela, na verdade, quando então teriam começado uma discussão a que Michael teria reagido com 2 facadas. Mas por todo o acervo técnico referido com os indícios demonstrados e perpetrados com a metodologia declinada em cada documento, emerge hipótese por abdução. Então, o Michael estava fixado na Vitória Regina, tanto que em seu celular guardava diversas fotografias dela e na data do seu desaparecimento a acompanhava por meio da sua rede social, por posts que permitiram o Michael a localizá-la no ponto final. Então, eles estão se referindo aqui àquele print que o Michael tirou do story da Vitória. Ela fez um story quando ela chegou ao ponto de ônibus, falando que a jornada de trabalho dela havia encerrado e que amanhã tinha mais. Então, ele tirou um print desse momento e isso seria uma indicação de que ele estaria seguindo os passos da Vitória, de alguma forma. Aí aqui fala que ele também teria fotos de diversas outras moças com as mesmas características da Vitória, então na data dos fatos ele realmente teria encontrado a Vitória rastreando por suas redes sociais e acompanhando os seus posts. A Vitória fora então privada de sua liberdade mediante sequestro e não obstante sua condição de adolescente, resultando ainda grande sofrimento físico e moral na data dos fatos, nas imediações do ponto da linha 0900, talvez permanecido no interior do seu veículo no banco de trás, já que foram encontrados resíduos corporais da Vitória e do Michael. Então, aqui também já diverge da confissão do Michael, porque na confissão ele fala que a Vitória teria entrado por livre e espontânea vontade em seu carro, porém aqui no inquérito final foi concluído que na verdade ela foi de fato sequestrada, ela foi colocada naquele carro sem a sua própria vontade, mediante força, mediante sofrimento físico e moral, é o que está aqui, e que ela teria sido colocada na parte de trás do carro, onde foi encontrado DNA dela ali na parte de trás do carro. Então, se o Michael estava dirigindo esse carro e ela foi colocada na parte de trás, provavelmente tinha alguém segurando na parte de trás do carro. Ou então, o Michael entrou com ela junto na parte de trás do carro e tinha uma outra pessoa dirigindo. O fato é que se ela foi colocada de fato na parte de trás do carro, tinha que ter uma terceira pessoa dentro desse carro para segurá-la ali, senão a Vitória poderia avançar contra a pessoa que estava dirigindo, poderia tentar abrir as portas, bater nas janelas. Então, muito provavelmente, tinha uma terceira pessoa aqui dentro desse carro, se a gente analisar essa dinâmica. Mas continuando aqui, fala o seguinte: ambos teriam então se deslocado até a casa do Michael, premeditação para o evento morte, já que teria deixado a casa nos dias imediatos que antecederam ao evento, onde foram achadas várias aspersões latentes hematoides na porta do banheiro, coincidentes com o perfil genético de Vitória, e da mesma forma foram identificados resíduos latentes na pia da cozinha e encanamento, piso e tomada do quarto, ampla área do piso da sala, área ampla do piso da cozinha, lembrando que o ferimento letal ou de maior letalidade seria a ferida pérfuro-incisa na porção ascendente da aorta. Permite concluir que naquele palco teria sido então Vitória Regina de Souza
assassinada por Michael Antônio Salles dos Santos por motivo torpe e fútil, com emprego de meio insidioso e cruel, com emboscada impossibilitando qualquer possibilidade de defesa. O Michael, então, com o corpo desfalecido de Vitória, a teria depositado no porta-malas do seu Toyota, provavelmente com a cabeça à esquerda, se deslocado até a Rua do Linheiro, na Estrada da Macumba, no mesmo bairro do Ponunduva, onde parcialmente destruíra e ocultara o cadáver de Vitória. A tese, além de factível, contempla também a hipótese de um terceiro indivíduo, que talvez tivesse auxiliado Michael na ocultação do cadáver. Embora a tarefa de carregar o corpo desfalecido não seria tão difícil, principalmente no estado de ânimo hiperestimulado, talvez sob efeito de entorpecentes. Então aqui ele já coloca a possibilidade de um terceiro elemento. Nós vamos ver também que foi encontrado um perfil genético masculino diferente do Michael, e o que também colocaria outro elemento aqui na cena do crime, indicando que o Michael não teria feito isso sozinho. Mas o principal aqui é que o inquérito conclui que foi na casa do Michael onde a Vitória teve a vida tirada. Então essa era uma dúvida muito grande que tinha na investigação, onde de fato ela havia tido a vida tirada. Afinal de contas, o Michael havia falado que tinha sido no carro, e claramente não havia sido no carro que aquilo havia ocorrido. Na sua confissão ele mentiu diversas coisas, e o inquérito final nos demonstra isso muito claramente. E finalmente o inquérito final concluiu onde de fato a Vitória teve a vida tirada, que foi na casa do Michael. Além disso, eles colocam aqui a possibilidade de um terceiro elemento, de outra pessoa ter estado aqui na cena do crime e ter auxiliado o Michael. Ele coloca aqui pela forma que o corpo da Vitória foi descartado, e também pelo fato de ter sido encontrado um outro perfil de DNA masculino na cena do crime. Mas agora eu vou detalhar para vocês exatamente o que foi encontrado na casa do Michael, quais foram os locais e qual foi a análise feita desses vestígios. Bom, eu estou aqui na página da prova objetiva das ciências forenses de criminalística, e aqui eles estão listando tudo que eles coletaram. Eles falam aqui do Toyota Corolla e concluiu-se que foram coletados suaves do banco dianteiro direito, banco do passageiro parte traseira e do porta-malas. E aqui foi encontrado misturas de material genético de 2 indivíduos com possível contribuição dos perfis de Michael Antônio Salles e Vitória Regina de Souza. As análises estatísticas correspondem a misturas do DNA de Michael Salles e da Vitória Regina. Dos suaves coletados do volante do carro, daquele Corolla, o Corolla que é do Michael, foi coletado do volante da porta dianteira direita e do assoalho da porta traseira direita, e foram obtidos perfis genéticos característicos de indivíduo do sexo masculino, coincidente entre si e com perfil genético do Michael. Dos suaves coletados da porta do passageiro e da parte de baixo do assento dianteiro traseiro, da porta traseira esquerda e do encosto do banco do motorista, foram obtidos perfis característicos de misturas de material genético de no mínimo 2 indivíduos, que apresentam como possível contribuinte Michael Antônio Salles, e o outro contribuinte aqui ainda não foi identificado. Então foi identificado 2 indivíduos do sexo masculino, um deles sendo o Michael e o outro não identificado, o que corrobora ainda mais com a teoria de que tenha mais uma pessoa envolvida aqui neste crime. Do suave coletado do porta-malas foi obtido perfil genético característico de um indivíduo do sexo masculino, distinto do perfil genético do Michael. Então aqui novamente foi identificado um perfil genético de um homem, mas que não é compatível com o Michael. Então novamente uma segunda pessoa aqui pode ter estado na cena do crime, em uma das cenas do crime, né, que nesse caso estou falando do carro. E agora é o ponto crucial aqui do vídeo, que é o objetivo desse vídeo, falar para vocês o que foi encontrado na casa do Michael. É o seguinte, foi encontrado manchas de aspecto hematoide na lateral da porta de acesso ao banheiro, no batente.
As mais altas situadas a aproximadamente 1,40 a 1,50 do piso e a mais baixa a cerca de 30 centímetros do piso. Aqui eles falam como que eles fizeram a detecção dessa mancha de sangue. E logo abaixo eles vão falando onde mais eles encontraram vestígios de sangue humano naquela casa. Eles dizem o seguinte: ainda no interior do referido imóvel, tomando por base áreas específicas apontadas por cães farejadores especializados em biodetecção de sangue humano, descritas no laudo pericial número X, esta equipe procedeu à coleta de um total de 23 amostras. Então, eles fizeram 23 amostras de coletas de sangue humano dentro da casa do Michael. E agora eu vou falar onde eles encontraram essas manchas de sangue humano. Eles encontraram 5 amostras na porta do banheiro, 2 amostras na bancada inferior da pia da cozinha, 2 amostras em uma garrafa de vinho localizado abaixo da pia, 2 amostras de uma tomada suspensa no dormitório, 2 amostras no piso do dormitório, na região abaixo da tomada, 2 amostras no sifão da pia da cozinha, então possivelmente eles lavaram a faca do crime, ou então as mãos deles, ou dele, né? Não sabemos exatamente quantas pessoas participaram desse crime. Então, alguma coisa que tinha sangue foi lavado na pia, fazendo com que sangue ficasse no sifão da pia da cozinha. Foi também analisados 4 amostras detectadas do piso da sala, na área central, e 4 amostras no piso do dormitório, próximo à quina da porta. Tá, agora foi coletado esse sangue, mas precisa do resultado dos exames laboratoriais para confirmar de quem é esse sangue. E nós temos aqui a resposta. Bom, confirmou a presença de perfil genético característico de um indivíduo do sexo feminino coincidente com o perfil genético da vítima Vitória Regina de Souza, em amostras coletadas da porta do banheiro, que está no item A. Com base em tudo que eu li aqui, nos faz acreditar que tinha uma quantidade muito maior de sangue do que a gente acreditava no início aqui da investigação, que falavam apenas de sangue de transferência naquela casa, mas pelo que está aqui, tinha sangue espalhado por toda a casa, pelos dormitórios, pia da cozinha, na sala. Bom, então foi encontrado sangue em todas essas regiões dentro da casa do Michael, em diversos cômodos da casa do Michael foi encontrado sangue, fazendo acreditar que aquela era a cena de um crime. Quanto ao perfil genético, eles conseguiram traçar o perfil genético apenas nas amostras de sangue encontradas no batente da porta do banheiro e bateu com o perfil genético da Vitória Regina de Souza, confirmando que ela esteve dentro daquela residência, mas aí você pode me falar que pode ter sido sangue de transferência, ou seja, o Michael estava sujo com o sangue da Vitória, ele encostou no batente na porta e ficou sujo de sangue, mas o restante aqui do inquérito policial nos leva a acreditar que sim, a Vitória esteve dentro da casa do Michael, porque está escrito o seguinte aqui em um dos laudos. A pesquisa no interior da residência da qual o Michael teria se mudado traz exata dimensão da selvageria cometida em face da Vitória no interior da casa, ao contrário do que afirmara o indiciado em seu interrogatório. Então, esse laudo feito no Instituto de Criminalística de Franco da Rocha confirma que a Vitória esteve dentro da residência do Michael e que os atos de selvageria, culminando em sua morte, teria acontecido lá dentro. E por isso foi encontrado sangue, não só no batente da porta, mas também em diversas regiões, em diversos cômodos ali da residência. Provavelmente eles podem não ter conseguido traçar um perfil genético nessas outras amostras de sangue pelo fato do Michael ter limpado aquela casa exaustivamente. Então isso pode ter acabado destruindo de alguma forma o perfil genético daquele sangue. Claro que um especialista vai saber falar melhor o porquê que não foi possível traçar os perfis genéticos que continham naquelas amostras de sangue pela casa do Michael, mas o fato é que houve sangue ali, havia sangue ali, aquele sangue foi limpado por alguém, e o fato é que aqui o laudo também nos leva a crer que Vitória esteve no interior da residência, essa menina que teve a vida tirada. Tudo isso, todos esses fatores nos levam a crer
que a cena do crime finalmente foi esclarecida e seria a casa do Michael. Outro ponto aqui fala da identificação dos perfis genéticos abundantes no interior da residência, daquela casa onde o Michael estava morando e se mudou logo após cometer o crime contra a vida da Vitória. Outro ponto que ele põe é o seguinte: note que apesar das nuvens de aspersão, são localizados apenas os perfis de Vitória e Michael. Então, sim, a casa do Michael seria o local onde a Vitória teve a vida tirada. É o que conclui aqui o inquérito policial, que deixa claro aqui que foram cometidos atos de selvageria contra a Vitória dentro da residência do Michael. Bom, pessoal, achei muito importante trazer isso aqui para vocês, porque como eu estou fazendo a cobertura desse caso e eu tive acesso aqui ao inquérito final da investigação, e como eu tenho todas essas informações em mãos, eu decidi trazer para vocês, para que vocês acompanhem aqui a evolução desse caso. Com certeza ainda terá um segundo inquérito. Essa foi apenas a primeira parte dessa investigação. Eles encerraram a primeira fase da investigação, colocando o Michael aqui como, até o momento, o único suspeito preso que será acusado do crime contra a Vitória, mas ainda teremos a segunda fase de investigação. Então, a investigação irá continuar e será feito um segundo inquérito. E eu vou continuar cobrindo tudo aqui para vocês. Esse é um vídeo rapidinho, só para mantê-los atualizados. Como eu trouxe a live com o Marconde, esse ponto a gente não aprofundou. Eu decidi trazer nesse formato de news mais rapidinho aqui para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado, que eu tenha deixado o mais claro possível o que está aqui nesse inquérito policial. Deixe aqui nos comentários o que você acha disso. Não se esqueçam de curtir, se inscrever no meu canal e até o próximo vídeo.